Pessoal, bom dia. Meu nome é Diego Lira, sou arquiteto de dados da Rede Santa Catarina. Estou representando a rede e estou lisonjeado em ter esse convite, em compartilhar um pouco, né, dos nossos desafios que nós estamos encontrando aí nessa jornada de RPA dentro da rede. A minha vivência com o RPA mesmo, então eu posso dizer por experiência própria, seria semelhante ao mesmo tempo da vivência da rede Santa Catarina, né, quanto à automação de processos via RPA e a automação em si. Então, eu vou contar um pouquinho da história, né, da automação na rede. Deixa eu ver aqui. Bem, primeiramente, a gente definiu o objetivo, né, dentro da célula da Rede Santa Catarina, que ela vai possibilitar e apoiar as áreas de negócio, né, da rede, elaborando ferramentas que aceleram e mitigam os erros, sempre com foco na melhoria contínua. Então, essa célula que nós criamos, além de ser, eu até chamo de automação e inteligência de dados, porque a gente trabalha com ferramentas não somente em automação, mas em ferramentas que consigam orientar e consigam balizar as áreas de negócio, né? Seja com painéis, sejam com criação de outras aplicações que são paralelas ao nosso RP, o nosso core principal, né, do sistema. As principais atividades que nós temos hoje, né, então, são desenvolvimentos de ferramentas em low-code. A gente utiliza a ferramenta Oracle Apex, né. Ela é uma ferramenta de mercado e que consegue atender às necessidades que o nosso RP principal não tem. Então, uma tela que às vezes, ou uma ação que o nosso RP não realize, eu tenho dentro, né, do Oracle Apex esse desenvolvimento. Nós temos também uma outra frente, que é o desenvolvimento de ferramentas em RPA, utilizando o Automation Edge. Então, nós temos aqui já cerca de 2 anos a utilização do Automation Edge como nossa ferramenta, na verdade, a nossa ferramenta principal para desenvolvimento em RPA. Né? E também, como eu disse, a realização de viabilidade no negócio e apoio em melhores práticas das automações. Então, quando chega geralmente uma demanda, isso eu vou mostrar um pouquinho para frente, a gente, as pessoas, elas às vezes não têm, ela tem um desejo, mas é a gente que analisa junto com o processo, junto com eles, qual que é a melhor viabilidade para automatizar, qual ferramenta que eu vou colocar ali. Essa ferramenta que ele pediu para automatizar, eu vou colocar em RPA, vai agregar mais valor ou não? Eu vou colocar em Oracle Apex, então a gente faz essa análise também dessa viabilidade, tá? Eu vou contar um pouquinho o histórico da automação na rede Santa Catarina. Então, ela começou, né, a gente tem uma linha aqui em cima que elas vão se cruzar, mas uma era a apresentação, foram feitas apresentações pela equipe da Automation de POCs com robôs, né? E aí houve-se um caminho, né, de uma direção pela nossa diretoria, e foi feita a apresentação do projeto como um todo, né, de desejos às áreas para poder realizar essa automação. Em 2020 foi contratado a Automation Edge, né, então nós fizemos a contratação dentro do Automation Edge. Nós fizemos aí, teve o período de aprovação, e em setembro nós começamos os alinhamentos e detalhamentos com as áreas de negócio. Então a gente pegou dentro de uma matriz, utilizado uma matriz, quais são as maiores dores e quais são as áreas, inclusive, que determinavam o maior ROI, o maior retorno, né, desse investimento de automação. Foi feita a apresentação do projeto e levantamento dos processos, e aí, em fevereiro, a gente tem 2 marcos ali, que em fevereiro de 2021,
nós tivemos uma iniciativa em criar a célula de automação dentro da rede. Então, vamos lá, de 2019 até 2021, nós estávamos trabalhando com equipe, junto com a equipe terceira, então era a terceira equipe de projetos, mas nós não tínhamos o corpo, né, técnico dentro da rede, né? Então, nós tínhamos os projetos rodando, iniciativas e MVPs executando, e em fevereiro de 2021, a gente teve o primeiro robô entregue pela equipe terceira, né, desenvolvimento terceira, e em fevereiro de 2021 foi visto que deu certo, né, esse MVP, a gente vai tratar esse planejamento da sala de automação para dar mais velocidade e com alguns critérios. Foi aprovado em abril, né, de 2021, então foi aprovada a célula, né, então essa célula de automação interna da rede, né. De fevereiro até dezembro, na linha de baixo, vocês podem ver que a gente já tinha feito 6 automações já criadas. Em julho, a gente já começou a realizar a contratação, né? E em dezembro, nós tínhamos 5 RPAs funcionando em produção. Então, a gente já tinha criado 6 automações. Provavelmente, uma delas elas foram descontinuadas, mas por uma questão do negócio, e 5 atualmente funcionando em produção e 2 em backlog. Então, vocês podem ver que até dezembro a gente tinha uma estimativa de 5 RPAs funcionando em produção e 2 automações em backlog. Então, vamos dizer, melhor dos mundos, 7 automações, né, no ano de 2021. E aí a nossa diretoria falou, olha, nós vamos precisar dar mais velocidade, nós precisamos alavancar esse projeto, e que foi aprovado em 2019, então eu vou dobrar a meta de vocês, então a gente vai ter que ter uma meta de 20 projetos para entrega em 2022. E com isso, a gente teve alguns desafios encontrados em 2021. Primeiro, o desafio, né? Cultura conservadora. Então, eu coloco como uma cultura conservadora não como uma crítica, mas com o modelo saúde que a gente tem hoje, né? Então, as pessoas, quando olham um robô, um RPA, para que implante numa área, vários pontos de interrogação são colocados ali, né? Se vai ter segurança, se vai fazer a mesma coisa que um ser humano, se vai pegar emprego, em várias situações, né? E isso a gente teve que ir trabalhando e com esse tempo e mostrando para eles que a ideia é substituir o trabalho quantitativo, que era o 60% manual, né, e colocar esse 60% e converter num trabalho mais cognitivo, ou seja, um trabalho de analistas mesmos ali na ponta. Então, deixar que o recurso manual repetitivo se transformasse em qualidade de entrega e também colocar que os profissionais eles tenham utilizem esse tempo mais para o qualitativo dele, né? O trabalho analítico. Então, isso era um dos pontos que a gente tinha encontrado em 2021 devido à entrega baixa que nós tivemos naquele ano. Alguns processos desalinhados com a ideia de automação. Então, a gente pegava alguns cenários que as áreas mandavam para a gente automatizar, mas o processo dela também da área de negócio não estava ainda muito bem claro, né? Ou não muito bem trabalhado, ou nem ela mesma sabia muitas vezes. Então, isso a gente encontrou em algumas situações onde se esbarrava muito em tentar ajustar o processo ao mesmo tempo da automação, e aí encontrava gaps que a automação não ia ter. Então, isso a gente, a grosso modo, foi um desses pontos que nós encontramos. A complexidade do negócio saúde. Então, para quem trabalha na área da saúde, o negócio saúde é complexo, muito complexo, eu vou dizer. Né? Não somente a gente tem todas as frentes ali dentro de área financeira, área de logística, mas também o negócio saúde a gente tem um pouquinho de cada um ali. Né? E esse negócio saúde, quando a gente tem 2 linhas também quando a gente trabalha. Uma linha, prestador de serviço, hospitais, redes privadas. Outra linha, operadora, que também pode ter
a linha, né, de hospitais internos, mas da operadora, mas são frentes diferentes e até análises de negócio também diferentes. Então, a gente também teve muita questão da complexidade do negócio de saúde. E a gente teve um problema em 2021, que é o técnico e o negócio, eu coloquei afastados, mas a gente não estava tendo uma sinergia muito boa. Então, a gente tinha um desenvolvedor que entendia muito bem tecnicamente ali, mas nós não tínhamos uma pessoa do negócio que entendia muito bem do negócio, mas não entendia tecnicamente, então ficava um ruído ali dentro da situação, e muitas vezes a gente teve que colocar, identificou isso também, né? Bem, seguindo aqui. E aí as ações de 2022 que nós vimos que nós teríamos que criar. Então, o primeiro foi a proximidade com a área de negócio. Então, nós tivemos que criar entre técnico e negócio, uma linha, um middleware ali no centro, né, vamos dizer, que conseguisse transmitir e converter essa informação, para que a gente conseguisse dar mais velocidade e, de fato, muitas vezes essa pessoa fala, olha, aqui o seu processo não está muito bem correto, vamos tratar dessa forma, olha, aqui eu consigo te ajudar numa outra frente, a automação pode tocar aqui, então isso ficou mais simples, a linguagem ficou mais clara para a nossa área de negócio e também ficou para a área técnica. Então a gente conseguiu melhorar essa comunicação. O alinhamento do processo e produtos a serem entregues. Então, lá atrás eu comentei que uma das principais atividades da célula de automação é justamente analisar qual melhor ferramenta vai ser entregue para a área. E isso é o que nós estamos trabalhando. Então, a gente, quando recebe uma especificação, hoje a área tem um desejo hoje dessa especificação, passa para a equipe técnica hoje, basicamente da TI, né, da TI, nossa da análise de negócios, e a gente aí fala, olha, nós vamos entregar esse produto, seja em low-code, ou seja em RPA, ou seja os dois. Então, a gente pode ter um entregável para a área de automação, que pode ser em low-code, ou pode ser RPA, e se complementem ali dentro também no final, né? Padronização de informações para que a automação execute de uma forma limpa e segura. Ou seja, a gente começou a trabalhar com eles as padronizações das informações que eles querem que o robô atue, né? Lembra o entendimento do negócio técnico, eles não tinham essa noção do que o robô, muitas vezes, ele, desculpa a linguagem, ele vai ser um pouco burro, né? Então, ele vai tratar aquilo que você está mandando. E quanto mais padronizada a informação que você tenha, seja coluna em planilha, seja um dado estruturado, seja um valor, uma query de banco ou qualquer coisa, quanto mais padronizado você tenha para o robô, mais limpa a execução, mais segura ele vai realizar, a leitura dele na execução e da automação ela vai fluir muito mais, né? E o conhecimento do negócio saúde dentro da equipe da automação. Então, assim, de fevereiro deste ano, eu entrei dentro da equipe para poder atuar, eu era de uma outra frente, então a gente tem a questão do negócio saúde, muitas vezes, a questão dos analistas das pontas das áreas da TI participando ativamente com a gente hoje, sendo uma peça fundamental dentro da nossa célula de automação em parceria, deixou muito mais fácil. Então, assim, eu tenho desenvolvedor que entende muito bem, né, de desenvolvimento, seja ele em Oracle, Apex ou Automation Edge. Eu tenho um analista de TI ali que entende muito bem do RP e também do negócio e consegue transportar. Eu tenho a área de negócio e aí a gente tem ainda a presença de um arquiteto ou de um engenheiro ali dentro para poder atuar e trabalhar junto na linha técnica qual que é as velocidades, qual que é a melhor solução também junto com a equipe de desenvolvimento. Tudo bem, pessoal? Se estiver falando rápido, vocês falam, mas é que eu também sou um pouco acelerado, então. Tá ótimo, Diegão, tá ótimo, toca a pau. Tá bom? Beleza. Bem, e aí com as ações, aí a estrutura da equipe em 2022. Então, nós temos aqui o Marcelo Ferreira, que é o meu coordenador, né? Eu sou líder técnico, abaixo do líder técnico. Nós temos 3 desenvolvedores hoje, Leandro Mendes, Natália Silva e Cleiton, que desenvolvem na equipe RPA,
com a Automation Edge. E temos o terceiro, hoje a equipe da Quality nos apoiam muito nesse desenvolvimento para dar velocidade também nos nossos desenvolvimentos, tanto mais complexo, como mesmo para apoiar nas entregas que a gente tinha, né? E no low-code a gente utiliza o Oracle Apex, a gente tem a Paula Toledo, que é desenvolvedora em low-code, com vasta experiência também em low-code, né, em desenvolvimento, e temos a Kronos Tech, que também é uma empresa que nos apoia em desenvolvimento low-code. Tá? Então, toda a estrutura da equipe não é somente a gente, mas a gente tem os nossos fornecedores como parceiros aqui, e tendo sempre o valor da rede, né, agregando sempre os valores da rede Santa Catarina. Tá? Então, essa é a nossa estrutura hoje da sala de automação. Bem, como é que chegam as demandas e projetos para nós, né? Então, internamente, são os 5 passos, né, que a gente tem ali para uma linha de produção. Obviamente que cada passo ali dentro a gente tem os pormenores, mas basicamente a gente internamente analisa as necessidades das áreas de negócio, o alinhamento com a equipe de projetos e processos hoje, que nós temos também. Então, nós temos uma equipe de processos e projetos junto com a gente, junto com as criações das documentações, tirando qualquer tipo de ruído entre as áreas, auxiliando o nosso. Então, a gente tem o PMO, o PO ali dentro para trabalhar com a gente, né, para tirar qualquer tipo de ruído e qualquer problema entre as áreas, né, com as demandas, as alocações de recursos também que a gente tem das áreas de negócio. Muitas vezes a gente tem inúmeros projetos rodando em paralelo, eles nos auxiliam bastante nesse ponto para que a gente consiga tirar isso da frente. Com isso, a gente define qual será a forma que iremos entregar. Lembra que eu comentei? Então, a gente define qual o passo 3, a gente define tendo a especificação, tendo já tudo claro e as áreas definidas pela equipe de projetos e processos, a gente tem como a gente define, né, o produto, a melhor alternativa. Fechamos os prazos juntos com a equipe solicitante e projetos, então a gente consegue passar uma estimativa de prazo. Temos uma ferramenta hoje, agradeço o Baldinho aí por nos auxiliar também, essa ferramenta, isso foi de grande valia para que a gente conseguisse estimar e passar um prazo bem interessante aí, para conseguirmos ter um prazo factível de entrega com as áreas. Entregamos os produtos solicitantes as suas devidas documentações de entrega, né, os termos, tudo aquilo que tem as partes mais burocráticas de projetos que a gente entrega, né, dentro da frente. Vou passar aqui. Bem, e aí os resultados de 2022 até agora. Então, nós ultrapassamos aquelas 20 entregas que foram estabelecidas em 2021. Então, devido às ações que nós tivemos, nós conseguimos entregar este ano 24 automações. E ainda temos 5 em homologação, então a gente está prevendo até o final do ano um marco de 30 automações. A gente está apertando ainda para que a gente consiga entregar até dezembro 30 automações. Então, são 5 em homologação, a gente tem 5 em desenvolvimento e 17 em backlog para 2023. Então, já 2023, a gente já tem na nossa esteira aqui 17 automações previstas para a gente poder realizar, né? Então, cada vez mais a gente, com aquele trabalho de proximidade das áreas de negócio, passando segurança para eles estão sendo engajados. Então, eles estão entrando e botando, desculpa o termo, maçarico. Então, para a gente poder trabalhar e cada dia mais a gente dá mais velocidade, mais segurança com as automações dentro da rede, né? Até o momento, até outubro de 2022, 224.000 dados movimentados pela automação. Então, todas as automações a gente tem log, a gente consegue ver. Então, tem mais de 1 milhão de dados tratados até outubro de 2022. Mais de 20 mil horas de economia. Então, a gente conseguiu de ações humanas contabilizando um recurso. Obviamente que tinha recursos que contabilizavam ali, mas a gente pegou um recurso fazendo as automações, dá mais de 20 mil horas de economia. Em economia, coloquei entre aspas, né? Na verdade, seriam dedicadas às outras atividades que esses profissionais eles estão realizando hoje dentro das suas áreas de negócio, né? E até agora, de valor financeiro trabalhado pelas automações, a gente teve em 2022 6.385.000
em valor financeiro, seja ele envio de remessa, seja ele um ajuste de relatório de visão, seja ele um recurso detalhado de glosas, que são ferramentas que nós temos, baixas contábeis, então a gente contabilizou tudo em valor financeiro do que as automações já trabalharam aqui na rede. Bem, e em resumo, né, eu utilizo essa frase, acho que para mim, né, e para todos, a gente tem que pensar sempre fazer o teu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, a gente está no amadurecimento, né, na rede. Nós estamos trabalhando para que cada dia mais a gente tenha nossas áreas de negócio engajado, né, para que a gente chegue, sim, naquele desejo da hiperautomação, que é a nossa visão. Mas, para isso, a gente ainda tem pilares, ainda desafios grandes aqui dentro, né, na rede, para a gente conseguir, mas a gente vai chegar tendo o resultado de 2021, partindo para o resultado de 2022 e a prospecção que nós temos para 2023. Tentei falar de uma forma simples, mostrar um pouco da automação, gente. O que eu tinha que falar para vocês é isso. Espero que tenham gostado e vamos lá. Se vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem aí de... Vamos... Com meu contato, eu não sei como é que eu posso passar depois para vocês, mas eu deixo meu contato para todos, fiquem à vontade aí. Se você quiser, você pode inserir aí o teu link do LinkedIn aí agora, daqui a pouco você descompartilha e põe teu link do LinkedIn, ou não sei se LinkedIn ou Instagram, o que for, ou teu e-mail. Põe aí num slide qualquer, você já divulga, tá, eu já fazendo as perguntas para você. Primeiro, obrigado, né, Diego? Muito obrigado por contar essa história. E a gente começa a ver um padrão, né? Para quem participou dos outros 2 dias, a gente começa a ver assim que, de fato, o primeiro ano é o ano mais desafiador da automação. Vocês viram assim, isso foi uma coisa, e o Diego, ele reforçou um pouco essa realidade, né? Ele falou assim, o primeiro ano a gente aqui patinou, etc, tal, mas nos organizamos. Então, por isso que a gente sempre fala que a jornada, a gente chama de jornada, o Diego estava comentando ali que eles vão para a hiperautomação, e com certeza isso vai acontecer, mas é uma jornada, uma curva de aprendizado, e por mais que você queira, eu sempre brinco o seguinte, lembra quando a gente foi tirar a carteira de motorista? Depende da geração que você... Hoje em dia, o pessoal já não tem aquela coisa, mas na nossa época, você fazia 18, você já corria para fazer a carteira. Naquela ansiedade e tal, não, vou fazer. Aí você, primeira vez no carro, você, meu Deus, eu não vou conseguir aprender isso aqui. É muito difícil, tá louco, é muita coisa. Aí na rampinha, embreagem, você batia a cabeça. E aí passa 1, 2 anos, assim, a gente começa a dirigir. Hoje, assim, né, 10, 20 anos dirigindo, às vezes você sai do trabalho e fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? Então a automação, ela tem a mesma jornada. O primeiro robô é sempre mais difícil, é o mais desafiador, e assim vai. Gustavão, tem pergunta aí que eu vi aqui. Diegão, já conseguiu colocar teus... já vou colocar os meus contatos aqui, mas podem... Tem perguntas aí, Gustavão, pro nosso... Tá aí, Gustavão? Tá aqui sim. A primeira é bem relacionada, Fer, o que você falou, perguntando isso, essa diferença da construção do início para o final, né? Então, assim, o primeiro ano ali, 1, 2 bots, 5 saindo, e depois isso acelerou para chegar em 30, 2 anos depois. O que mudou? A pergunta é assim, o que mudou do começo para agora? Foi só conhecimento ou o pessoal, as áreas de negócio começaram a se envolver? O que você, na tua opinião, Diego, o que mudou desse começo para agora? Vamos lá. Esses 2 pontos que você colocou, Gustavo, foram os principais, que foi o conhecimento. Então, eu digo uma palavra só, é o amadurecimento. Tá? Então, o amadurecimento da ideia de automação é o que fez a gente mostrar. Essa questão de chegar mais para a área de negócio, muitas vezes foi, inclusive, em a gente começar também a vender o nosso trabalho. Então, a gente começou a vender
na parte de automação, às vezes a pessoa vinha conversar com a gente, muitas vezes em reuniões, e aí a gente pegava um ponto na reunião e falava, poxa vida, isso daqui eu vou chamar essa pessoa aqui para poder conversar. Chamava no Teams de 15 minutos e falava, olha, isso daqui eu posso te ajudar. Vamos marcar uma conferência aqui para eu poder te mostrar essa dor que você está tendo? E aí, isso é o que começou, esse foi um ponto, foi a gente chegar mais próximo da área de negócio, a equipe técnica chegar mais próximo lá e mostrar o trabalho dela, do que pode ser feito, né? As pessoas conhecerem o produto. Então, lembra, a gente tinha 5 automações. Chegou, depois do outro ano, a 24 entregues. Então, essas 5 automações, a gente tirou da bolha de algumas áreas e começou a quebrar também outras áreas de negócio para que elas conhecessem também ali. E isso falou, poxa, isso daqui que ele fez é interessante, eu quero pedir também. E aí vinha-se para uma fila de esteira e a gente ia desenvolvendo. O conhecimento das áreas também é fundamental, porque elas não tinham conhecimento antes. Então, o técnico, a pessoa muito técnica não conseguia explicar para ela até que ponto a gente poderia fazer, ou qual o risco que deveria acontecer em algumas situações que ela estava tentando automatizar, ou que muitas vezes o que ela estava pedindo não conseguiria automatizar 100%. Ela tinha uma expectativa, muitas áreas chegavam para a gente com uma expectativa de substituir, por exemplo, o Baldin em fechamento de conta. Então, chegava para ele, então beleza, eu vou tirar esse funcionário aqui e aí o robô vai fazer 100%. Não, esse funcionário não vai sair 100% e alguns trabalhos que ele vai ser feito, que o robô vai fazer, não vai chegar no ponto, né? É possível? Mas existem questões operacionais que ela precisaria mudar também ali. Isso foi também muito passado e ela começou a entender. Então, ela chegou agora, as demandas, quando chegam para nós, elas chegam mais maduras, elas chegam mais naquela necessidade, sim, que a pessoa já entende. E, principalmente, né, as áreas que vão passando, né, como o Paulo falou, a gente vai meio que, entre aspas, patinando ali, elas já vão pegando casca, mas elas não param de pedir, né? Fora também, né, que a gente teve também uma melhora também nas nossas documentações. Então, é um ponto principal, gente. Uma documentação feita num começo muito bem detalhado ali, de como é a operação, de como trata. Então, a gente teve algumas atividades, né? Dentro daquela caixinha 2, que é analisar a viabilidade, que é a caixinha 3 que eu mostrei, a gente tem algumas etapas. Por exemplo, chega a nossa documentação, a gente analisa essa documentação primeiramente, participamos da reunião também, e depois a gente tem uma gravação. Nessa gravação que é feita da questão operacional, nós já levamos um checklist de dúvida padronizado que a gente fez. Padronização de diretório, padronização de arquivos, se existe coluna padronizada, se aquilo. Então, tudo isso também houve um amadurecimento também do nosso lado da equipe técnica. Isso trouxe mais velocidade, isso trouxe mais segurança e as áreas começaram a vir a comprar essa ideia para nós. Bacana, bacana. Deixa eu continuar aqui nas perguntas. Então, Fer, quer falar? Não, pode tocar ficha as perguntas aí para a gente, pessoal, interagir. Beleza. Então, vamos lá. Mais uma aqui. Diego, qual o principal desafio enfrentado para formar um time próprio na construção dos workflows dentro da CSC? Bem, primeiramente, assim, a gente teve um desafio que também foi o conhecimento de como trabalha a automação. Então, não somente a ferramenta, mas como o RPA é trabalhado. Então, isso também as pessoas elas tiveram, né? Então, nós tivemos treinamentos internos, a gente tinha um profissional que tinha capacitação antes, passou essa capacitação para outras pessoas ali também, e nós temos também constantemente trabalhos de mentoria. Então, assim, a gente faz um trabalho de mentoria muito bom. Então, a gente escalonou o nível da equipe. Então, dentro desses 4 analistas, nós temos 2 analistas que já têm um nível um pouco melhor, né, um pouco mais avançado, que vai no nível ali com a mentoria, né, da automation, e a gente também, esses profissionais acabam sendo os mentores da outra equipe, né. O maior desafio foi
o entendimento, né, do conceito RPA, né, a questão do que o RPA do Automation atende com o nosso ERP e que isso também, não é só isso, tá, gente? O nosso ERP também, limitações técnicas que o ERP participa, limitações técnicas de página, isso foi um conhecimento muito forte que a equipe está tendo durante essa situação. Mas constante capacitação. Então, a equipe ela já começou a se engajar, a gente teve treinamentos de bancos de dados relacionais internamente, nós tivemos treinamentos aqui para a equipe interna, tá? da própria ferramenta do Automation, os próprios treinamentos na própria Automation, depois a gente teve agora, está tendo treinamentos por fora de Python e JavaScript, então essas pessoas estão atuando também ali, porque é o dia a dia que a gente vai atuar e qualquer ferramenta de automação que você encontra no mercado, ela vai exigir que você tenha também um pouco desse conhecimento, lembrando, no nível, quando a gente está chegando em um nível onde muitas vezes o RP não atende, ou a página não atende, e a gente tem que dar essas saídas. E a mentoria, gente, é fundamental. Eu acho que foi um grande salto aí que a gente teve durante esse período. Beleza, legal. Ó, tem mais umas aqui. Dentro dos desafios encontrados, desalinhamento, complexidade do negócio e tal, qual foi o principal caminho para buscar o sucesso nas automações? O primeiro ponto qual foi a gente, primeiro, ter esse entendimento de saúde dentro da célula. Eu acho que o entendimento de saúde não é ter uma pessoa só, é a gente ter essa questão do negócio, saúde e ter essa interpretação entre o técnico com a área de negócio fim. Porque antes a gente estava tendo um ruído muito grande ali. O técnico entendia uma coisa, só que não entendia do negócio de saúde. Não entendia muitas vezes que várias operadoras, vários convênios trabalham de formas diferentes. Então aí ele desenvolvia um único caminho com as situações, e aí chegava na ponta e a ponta também não conseguia também explicar. Então essa pessoa, esse negócio de saúde ali no meio esse analista de negócio, né, voltado, que tenha conhecimento dos dois lados, não estou falando conhecimento de desenvolvimento de robô, mas o conhecimento técnico mesmo, e que esteja engajado, foi fundamental. Porque aí a gente conseguiu quebrar muitos ciclos e, inclusive, dar opções melhores para eles. Então, isso aí deu uma velocidade muito alta para nós. Legal. Deixa eu ver, tem mais duas aqui. Ó. Hoje, quem faz as aprovações dos possíveis projetos que podem ser automatizados dentro da CSC? Então, o que aprova? É a área de negócio ou o time de automação? O desejo vem pela, então, lá no slide 2, a gente teve um levantamento realizado pela diretoria, então, daquelas 20 automações, foi feito um levantamento com todas as áreas, e as áreas criaram uma lista de desejos. Essa lista de desejos, ela passou-se, então, já tinha uma pré-aprovação já feita pela diretoria de algo que já tinham passado, né, para a equipe de projetos. E a equipe de projetos dedicada para automação, ela foi, após esses desenvolvimentos serem elencados, a gente ainda tem, por exemplo, até a área de custos que trabalham com o ROI nosso interno. Não é o mesmo custo, né, e o ROI que nós temos em práticas de automação. Não é. É um custo voltado para esforço versus desenvolvimento. Então, assim, foram passados, as pessoas solicitaram as automações, a necessidade de automação, passou-se por um crivo anterior, que era a diretoria nos encaminhou e deu uma meta de 20 automações. Rapaz, chegou, aqui a gente tem 17 em backlog, chegou mais de 50. Quando passa-se essas automações para nós da automação analisamos inclusive viabilidade técnica. Então tem alguns pontos que a gente, devido ao RP, não consegue ter a viabilidade técnica. Muitas vezes a gente para aqueles dois desenvolvimentos e procuramos no mercado. Então, quem passou a demanda para nós foi as próprias áreas,
mas existiu-se um projeto lá atrás, né, que a diretoria fez esse engajamento com áreas estratégicas, financeiro, RH, se eu não me engano, foi a área de faturamento. Então, essas 3 áreas, elas foram as principais elencadas naquele momento para que a gente pudesse ver oportunidade de automação, e meio que deu carta branca. E aí as áreas foram mandando as necessidades e a gente analisando as viabilidades também com a equipe interna, né? Legal, legal. Tem mais uma aqui que chegou agora. O custo cai para o setor que recebe automação ou para a TI? Como é que é feita essa divisão? Na verdade, o custo dessa automação hoje, a gente tem o custo, ele vai cair para a área da ponta. Então, é analisado o ROI no profissional da área, não é analisado o meu profissional. Então, eu cruzo, por exemplo, quanto tempo o Baldin realiza aquele processo, quanto tempo o Baldin ele vai deixar de realizar aquele processo para ativar, cruzando o meu tempo de desenvolvimento também. Então, assim, em alguns casos, e na grande maioria, eu vou dizer, pessoal, o custo aqui para nós, devido ao nosso RP, né, eu vou deixar bem claro, não pela automação em si, mas pelo nosso RP, em alguns casos, o custo não fecha. Então, assim, eu acabo tratando mais na questão da substituição daquele recurso profissional de fazer aquela atividade ou ação humana, do que propriamente dito para redução de caixa ou muitas vezes em valor. Então, assim, a maioria hoje, devido ao nosso RP, e a gente vai ter uma migração tecnológica do nosso RP para o próximo ano, que vai facilitar muito. Então, assim, a gente vai ter basicamente, as questões de XPath, elas vão ficar claras dentro do RP. A gente trabalha muito com Surface Auto It, então isso deixa o nosso desenvolvimento, a execução um pouco mais lenta, porém, a gente troca isso para que o profissional não vai realizar e o custo, respondendo diretamente, é da área fim mesmo. Então, eles analisam com a área fim. Todos os cargos são analisados, é da área que realizava essa ação manual. Legal, cara. E a última pergunta aqui é: o que fez a rede tomar a decisão de ir para esse mundo da automação? Como é que vocês descobriram isso? Como é que foi isso? A gente tinha antigamente uma área corporativa chamada inovação, né? Então, e aí em conversas e movimentando, e muitas questões também, pessoal, do que o nosso RP não atendia. Então, tinha situações que o nosso RP ou atendia de uma forma maçante. Então, várias pessoas falavam, olha, poxa vida, né? E até exemplos. O Einstein fez, por exemplo, uma automação de fechamento de conta ambulatorial. Poxa vida, né? Olha, a gente poderia estar realizando o fechamento de conta ambulatorial. Olha, tal área, hoje o meu RP não consegue receber recurso detalhado de operadoras em lote. Então, eu tenho uma pessoa hoje que ficaria 8 horas. Pô, muito maçante. Pô, não tem como a gente realizar isso de uma forma mais rápida, ou não tem como a gente ter uma ferramenta que realize. Então, a gente foi em busca do mercado. A gente acabou buscando. Óbvio que, assim, o momento, né, de muitas pessoas falando fez também com que a rede fosse em busca disso, né? Para conseguir atender necessidades que o RP não atendia. 2, tirar as ações maçantes. Tinha casos que a gente tinha hoje informações de mais de 90% do tempo do profissional ele era dedicado em digitar, porque o meu RP não tinha uma tela fácil, intuitiva, ou simples, ele tinha que digitar vários campos, e pegava de uma planilha a informação. Então, isso fez onde a rede fala, gente, a gente tem que melhorar isso. Minha empresa de RP não desenvolve e desenvolve muito caro. A gente não consegue colocar mais profissional para dar velocidade. E a gente tem outros profissionais precisando para que trabalhem em outras áreas. Então, foi isso que a rede acabou buscando aí para potencializar. Legal. As perguntas foram essas. Deixa eu só terminar meu contato rapidinho. Sabatina no Diegão, hein? Mas complementando um pouco ali do que a gente viu, né, você veja que há uma coisa até que a gente na Automation tem discutido muito, de criar um e-book de boas práticas na adoção da automação.
a gente percebe alguns vieses, né, de mapeamento padronizado, a crítica ao processo antes da automação, depois o alinhamento com a área de negócio para o desenvolvimento e validação, patrocínio. Uma coisa que você colocou ali, Diego, que eu acho fundamental, e às vezes eu faço muita pergunta para os nossos clientes, e eu falo assim, mas qual que é a meta de vocês? Não, ficou a meta aberta, né? Quando chegar a gente dobra. Então, é interessante ter uma referência. Olha lá, aí sim, hein? Agora sim. Chama lá, dá um like. Segue o curso de PowerPoint que eu fiz há 10 anos atrás me ajudou a fazer rapidinho. A gente então tá os contatos do Diego, o e-mail, quem quiser bater um papo com ele. O Diego conhece muito, né? Não só de automação, mas da área de saúde, vale a pena. Ele tem um histórico aí de muitos anos. A gente, esses dias, fez uma sessão com ele de entender um pouco mais da área de negócio de saúde. Ele gentilmente cedeu ali uma horinha para a gente. Então, vale a pena bater esse papo com o Diegão. Hein? Obrigado, Diego. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, pessoal, e agradeço. E estou à disposição, como o Baldin comentou, meu contato está aqui. Podem me chamar no LinkedIn também, e para trocar figurinha. E eu conhecer também outros cases de outros locais. Eu acho que essa troca de informação é fundamental para que a gente melhore o nosso meio, tá? Aqui. É fundamental. Troca de conhecimento, informação. E o Baldin falou uma coisa que o Chacrinha dizia, né? Aqui nada que se cria, tudo se copia, né? Então a gente também pode utilizar isso também para cá e a gente está à disposição aí para poder auxiliá-los e também copiar aí também algumas coisas. Sempre, faz parte. Sempre. Obrigado, Diegão. Muito obrigado.